Salve galera, belezinha aí? Essa é mais uma videoaula aqui no canal Farol da História com o professor Mário Mendes e nós vamos hoje iniciar o capítulo 5 da nossa apostila para os 7º anos. O título do capítulo é Reformas Religiosas, tá? Peguem a apostila, sentem aí no sofá direitinho, bem comportados e vamos assistir essa videoaula que é a explicação do capítulo 5, Reformas Religiosas, beleza? Vamos lá, galerinha, bons estudos, roda a vinheta! Salve, meu povo, beleza aí? Então tá. Tranquilos? Preparados? Eu também. Gente, capítulo 5, Reformas Religiosas. Nesse capítulo nós vamos ver grandes mudanças na Europa e essas mudanças elas alteraram a vida das pessoas e também, como posso dizer, criou os fundamentos, as bases para o mundo que nós vivemos hoje. Qual era o contexto histórico europeu nesse período? Então, como vimos no capítulo 4, houve uma grande difusão de ideias humanistas durante o período que ficou conhecido como Renascimento. A circulação dessas ideias foi facilitada por algumas inovações técnicas, como a substituição do pergaminho pelo papel e também a invenção da prensa móvel, que contribuíram para diminuir os custos e o tempo de produção de livros, porque naquele tempo ter um livro, ter um pergaminho e saber ler e escrever era coisa para poucos. Com um volume maior de ideias e informações circulando de maneira mais rápida, houve uma aceleração no processo de transformação da sociedade europeia. Assim, muitas ideias até então consolidadas passaram a ser cada vez mais questionadas, entre elas várias relacionadas à fé e à Igreja Católica. Tá? Vamos aí dar uma olhada na nossa apostila, na figura que nós temos aí na página, que temos aí para dar uma olhada. Veja o quadro aí, sem enrolação, hein, professor? Beleza, vemos aí na apostila, página 301, a prensa de tipos móveis de Gutenberg. Leia o texto aí, veja que com essa invenção, a produção de livros foi acelerada e o conhecimento foi difundido muito mais rápido. Vamos voltar. Beleza? Então, a influência das ideias humanistas na fé cristã. Durante o Renascimento, então, aumentaram as críticas à Igreja Católica e a valorização do indivíduo, disseminada pelo pensamento humanista, contribuiu para que a fé pessoal ganhasse força, ou seja, a minha capacidade em detrimento da fé católica, tá? Diminuindo o papel da mediação entre a Igreja e o indivíduo e os textos sagrados. Então, o homem foi colocado no centro do universo como capaz de realizar todas as seus sonhos, suas intenções. E o humanista holandês Erasmo de Roterdã, por exemplo, ele defendia que a fé podia se revelar de maneira simples, por meio da interpretação direta da Bíblia pelos fiéis, sem a necessidade de uma religião grandiosa com rituais complexos. Então, Erasmo de Roterdã, ele acreditava que você estudando a Bíblia e tendo uma relação pessoal com Deus, não precisaria então de uma religião com rituais e prédios ostentosos, né? Naquele período, diferentes pensadores então passaram a condenar a autoridade do clero sobre os monarcas e práticas comuns da igreja começaram a ser vistas de maneira negativa. A postura de alguns religiosos em relação à posse de riquezas era questionada, assim como o enriquecimento da própria Igreja Católica. Além disso, alguns dos seus membros eram acusados de atos corruptos, como a simonia, que consiste na comercialização de objetos sagrados, e também houve muitas críticas que vinham dentro da própria igreja, feitas por religiosos, que eles desejavam então uma mudança e uma moralização na fé cristã. Esses críticos defendiam que os princípios cristãos não deveriam estar fundamentados em riqueza, luxo e ostentação, porque a Bíblia condena o amor ao dinheiro, e eles viviam de maneira diferente. Vamos em frente. Durante o século XVI, diante das críticas à Igreja Católica, ocorreram diversos movimentos de reformas religiosas. Tá?
Aí que entra a questão da reforma protestante. E esses movimentos ficaram conhecidos, então, como eu acabei de dizer, de reforma protestante. E deram origem às novas religiões cristãs, separando cristãos em católicos e protestantes. Essas reformas aconteceram em diferentes países europeus e tinham características distintas entre elas. Porém, haviam motivações semelhantes, como nós vamos ver adiante. Vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses movimentos. A ideia de Martinho Lutero, que foi o primeiro grande reformista daquele momento, tá? Ele foi o que liderou a reforma protestante na região onde hoje é o país chamado Alemanha. O que Lutero tinha ali de quiprocó com a Igreja Católica? Lutero criticava a corrupção dentro da Igreja Católica e era contrário à venda de indulgências, né? Que seria o quê? O perdão dos atos considerados pecaminosos concedidos pela Igreja. Mas esse perdão, ele era condicionado ao pagamento de dinheiro. Então você era a venda do perdão. Então, naquele momento a Igreja Católica começou a ficar muito rica, com muitas terras, muitos bens, tá? Porque o pessoal queria ser perdoado e ir para o céu. Então pagava aqui na terra uma área de terra ou uma joia para poder ser perdoada e beleza, estava no céu. Mas a Bíblia não ensina nada disso. Mas vamos deixar a religião um pouco de lado. Vamos falar sobre o que aconteceu naquele momento. Então Lutero ele escreveu um documento. Nesse documento ele contestava as práticas comuns na igreja. Então esse documento tem 95 teses ou críticas à Igreja Católica. E em 1517 esse documento ele foi fixado na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, gerando grande repercussão, né? Qual foi a consequência, então? Martinho Lutero ele foi expulso da Igreja Católica. E ele fundou uma doutrina com base na ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo, e não por meio de rituais promovidos por uma religião e suas instituições. Além disso, olha só que importante, ele argumentou que a Bíblia devia ser interpretada pelos fiéis, sem a necessidade de intermediação de clérigos. Para que isso fosse possível, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, viabilizando a leitura dos textos sagrados da Bíblia, do cristianismo, para o maior número de pessoas. Então ele fez com que ele promoveu então a leitura da Bíblia pelas pessoas comuns, e para isso ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Vamos em frente. Quais foram as consequências da reforma protestante? Entre as consequências que aconteceram da reforma promovida por Lutero estão as revoltas camponesas, que se espalharam por grande parte do atual território da Alemanha, entre 1524 e 1525. Então, essa contestação à autoridade da Igreja Católica, promovida por Lutero, inspirou os camponeses a se revoltarem contra os privilégios da nobreza e do clero. E esses caras passaram a exigir que alguns de seus direitos que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais, fossem restituídos. Em meio às revoltas, os camponeses então saquearam e queimaram igrejas e castelos. E esse movimento ele foi violentamente reprimido pelos nobres, e os principais líderes foram torturados e mortos. Tá? Calvinismo. A doutrina defendida por Lutero foi propagada para outras regiões da Europa. Na França havia um teólogo chamado João Calvino, e ele passou a difundir ideias protestantes. Ele sofreu perseguições lá na França, e ele mudou-se então para Genebra, na Suíça, em 1536. Ao longo desses anos, então, Calvino desenvolveu uma doutrina própria, chamada o Calvinismo. E qual era a principal característica dessa doutrina? Era a crença na predestinação, ou seja, as ações humanas não poderiam interferir na salvação dos indivíduos, pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus. De maneira geral, a doutrina calvinista atraiu a simpatia da burguesia, pois o sucesso financeiro, galera, gerado pelo trabalho dos artesãos, comerciantes e outros burgueses, era valorizado pelo calvinismo, sendo considerado um dos indícios de que a pessoa estava predestinada à salvação. Veja bem, essa é a base, tá? É a base espiritual, religiosa do capitalismo, tá? Porque esses países do norte da Europa que acolheram o calvinismo e o protestantismo, o luteranismo, eles são os países mais ricos
tá? E são os países mais desenvolvidos, porque eles acreditavam nisso, que você tendo sucesso nos negócios, isso era predestinado por Deus, então você não tinha problemas religiosos, tá? Vamos em frente. Bem, nós vimos aí o luteranismo, Martinho Lutero, João Calvino. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja anglicana. O que estava acontecendo lá na Inglaterra? O movimento reformista, ele partiu do próprio Estado, lá na Inglaterra. Por quê? Porque a igreja era comandada pelo rei. No caso ali, o rei era Henrique VIII. Ele pretendia limitar o poder exercido pela igreja católica lá no país. E o início da reforma na Inglaterra ocorreu após um desentendimento entre Henrique VIII e o Papa. Qual era? O que estava rolando ali? O monarca, o rei, pediu a anulação do seu casamento com a rainha Catarina de Aragão, por não conseguir gerar um herdeiro do sexo masculino, porque naquele momento ali, o rei ele precisava de um herdeiro masculino para assumir o trono quando ele morresse. Como a rainha eles não conseguiam ter um filho homem, ele pretendia se casar com outra pessoa, chamada Ana Bolena, que estava grávida dele. Então olha só o rolo. Porém a anulação do casamento foi negada pelo Papa. Assim, em 1534, aproveitando-se dessa situação, o rei rompeu com o catolicismo romano e adotou medidas que restringiram o poder da igreja e do papado na Inglaterra. Então ele iniciou aí o processo de reforma, tá? Por isso que eu disse que o processo de reforma ele partiu lá do Estado, lá do governo. E ele fundou uma igreja chamada Igreja Anglicana, que além de anular o poder da igreja católica no país, o Estado, o governo, tomou posse de todas as riquezas da igreja católica na Inglaterra. Tá? Beleza, então, essa aula fica por aqui. Essa é a primeira parte do capítulo 5, Reformas Religiosas. Espero que tenham gostado. É uma explicação do conteúdo da sua apostila, tá? Do capítulo 5. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retomar essa videoaula mais para frente, na sua segunda parte. Nesse momento, peguem a apostila, leiam o capítulo inteiro. Qualquer dúvida, estou lá na plataforma. Um abraço.